Fala aí, eu sou o Luiz Otávio e você está nos Dois Faladores e no vídeo de hoje, imagina se você pudesse participar do seu filme de herói favorito. Essa é a história de O Último Grande Herói e você está nos Dois Faladores Vintage. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Não deixa de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações, que toda semana sai pelo menos um vídeo novo aqui no canal. Na verdade tem saído bem mais do que isso, mas clica no sininho então para não perder as notificações. Assim mesmo o YouTube às vezes já deixa de informar. E procura a gente nas redes sociais, tudo Dois Faladores. Aonde você procurar, só escrever lá o número 2 que você vai nos encontrar. E hoje nós estamos nos Dois Faladores Vintage, então você já sabe que no Vintage nós temos o que mesmo, hein? Spoiler! O Último Grande Herói é um filme estrelado por Arnold Schwarzenegger. Ele é lá de 1993 e se você quiser assisti-lo, você vai encontrá-lo na HBO Max. Tá? Na história você tem um garoto que é apaixonado pelos filmes do personagem Jack Slater, interpretado pelo Arnold Schwarzenegger, e um dia ele recebe então um bilhete mágico do Houdini que poderia fazer alguma coisa que quem deu não explicou muito bem o que era. Na verdade, a pessoa tinha muito medo de testar e perceber que, na verdade, aquele bilhete não tinha propriedade mágica nenhuma e se decepcionar com o Houdini. Acontece que enquanto o garoto está vendo o filme antes da estreia, a gente está falando de 93, então os cinemas testavam ainda, né, o rolo do filme para ver se ia dar tudo certo, se estava tudo certinho. Quando ele está assistindo então o filme antes da estreia, o bilhete mágico entra em ação e ele acaba sendo transportado para dentro do filme. O que vai acontecer então é que ele vai virar o grande parceiro do Jack Slater, do grande herói dele, para investigar a morte do primo do personagem do Arnold Schwarzenegger. O que acontece é que ele já tinha assistido o início do filme, então ele já sabia quem tinha matado, ele já sabia que tudo era um grande esquema. E aí então ele começa a ser perseguido pelo vilão do filme. E aí aqui eu vou ler, nesse vídeo eu faço questão de ler porque o elenco tem muita gente boa, que é o Charles Dance, que faz o Benedict. Você vai lembrar dele como o patriarca lá dos Lannisters em Game of Thrones. Ele é o grande vilão aqui, na verdade, ele é o grande vilão do filme, mas ele começa como capanga do Vivaldi, que é interpretado pelo grande Anthony Quinn, que é um ator super famoso, super conhecido, mas que toda vez que eu vejo eu lembro dele como sendo o Hércules das séries e da série e dos filmes que passavam no SBT lá com o Kevin Sorbo. Se você não lembra, era ele que fazia o Zeus, tá? Mas tem, além desses caras que eu já falei, a gente tem o Tom Newman, a gente tem o Murray Abraham, então é muita gente conhecida no filme aqui. A gente tem também o Ian McKellen, que faz o papel da morte lá no final do filme, e a gente tem a Bridget Wilson. Então é um elenco bem conhecido, um elenco bem famoso. Outras pessoas que aparecem aqui, outros atores e atrizes que aparecem também são conhecidas, mas eu resolvi focar só nesse até para não ficar lendo muito. A história então começa a se desenrolar como um grande filme de ação, e a gente está falando de 93, então o Jack Slater é muito inspirado nos heróis dos filmes policiais da década de 80. Então é muita explosão, é muita frase de efeito, é muito tiro, é muita gente morrendo, é muita ação sem muita explicação. O chefe dele é aquele chefe que sempre briga com o cara, mas nunca demite, suspende, mas nunca manda embora. E, na verdade, o filme é uma grande homenagem ao cinema. Por mais que seja um filme relativamente bobo, é uma ação com comédia, né? A gente daqui a pouco falar mais da história, mas ele é uma grande homenagem ao cinema, na verdade. A gente tem a presença ali, por exemplo, da Sharon Stone, quando ele chega na delegacia, remetendo a personagem dela em Instinto Selvagem. A gente tem a presença ali do T-1000, saindo com o uniforme de policial. A gente tem um personagem que é um desenho animado. Então, o que a gente tem são vários momentos ali de você tentar referenciar o cinema e as grandes figuras do cinema. Tem um momento então que o garoto tenta convencer o Jack Slater que ele é um personagem de um filme, que tudo não passa de um filme, que ele leva ele então numa locadora, e quando ele vai procurar o Exterminador do Futuro, né, o Terminator 2, quem fez foi o Sylvester Stallone. E aí o personagem do Arnold Schwarzenegger ainda brinca dizendo que foi o melhor personagem da carreira do Stallone. Então o filme vai estar sempre acenando
com personagens e passagens do cinema, né? Nesse momento, então, que eles estão numa blockbuster, são vários filmes, são várias capas de filme, várias referências ali a clássicos e filmes que não são clássicos, mas que de alguma maneira marcaram a história do cinema, né? Mas não apenas por isso, o filme é uma grande homenagem às produções cinematográficas em si. O filme quando eles estão dentro do Jack Slater set, se eu não me engano é o set que ele está participando, tudo é muito escrachado, tudo é sempre muito iluminado. As cenas até as cenas de noite são cenas claras para que você possa entender o que está acontecendo. É sempre uma trilha sonora tocando, tentando deixar todo mundo animado. É tudo muito exagerado. Muito exagerado mesmo, mas é de propósito. E aí, em dado momento do filme, quando o vilão descobre que ele tem a capacidade, ele acaba pegando o bilhete para ele sem saber que é mágico, e quando ele descobre, então, que ele tem a capacidade de sair do filme e vir para o mundo real, e descobrir que existe um mundo real, aí você sente, então, todo o peso da realidade na vida daquele garoto. Então mostra uma sociedade suja, uma sociedade pesada, uma sociedade que uma sociedade que chove. Tu já tinha visto isso no início do filme, antes do garoto entrar dentro da tela do cinema, mas depois, quando eles retornam, isso fica muito mais forte, porque o que o Jack Slater consegue fazer no filme, ele não consegue fazer no mundo real. Então, por exemplo, ele quebra um vidro de um carro com um soco e a mão dele dói. Ele tenta fazer um racha, que é uma marca registrada dele nos filmes, de que sempre dá certo, ele bate com o carro. Mas, por outro lado também, não apenas servindo para mostrar que muitas das vezes o cinema é para aliviar o peso da vida, muitas das vezes o cinema é para que a pessoa possa esquecer um pouco a realidade pesada que ela vive. O filme vai debater justamente algumas questões sobre como a gente imagina certas coisas e como a influência pode moldar alguém. Porque o personagem de Jack Slater, que só ouvia rock, que só tinha frases de efeito, que era um mulherengo, que sempre estava pegando alguém, que ficava dando cantada, que pegava o telefone das mulheres e tal, quando vem para a realidade e conversa com a mãe do garoto, ele acaba descobrindo música clássica. Ele literalmente fala que foi muito divertido conversar com uma mulher, foi muito bacana conversar com uma mulher e ele nunca tinha feito isso. Então, o filme debate um pouco essas questões também. Mas mesmo quando ele vem para o mundo real, ele continua sendo uma celebração do cinema em si. Então você tem o Benedict, o vilão, fazendo referências e circulando no jornal e procurando no jornal vários vilões. Então ele vai mencionar o próprio Drácula, ele fala sobre o King Kong, aí ele coloca o King Kong como um vilão. A gente poderia até debater isso, né, do King Kong ser um vilão ou não, mas ele coloca o King Kong ali como vilão. E ele faz algumas outras referências ali que agora realmente... ele fala do Hannibal Lecter, ele fala de realizar um buffet organizado pelo Hannibal Lecter. Então, até nesse momento ele está celebrando o cinema e tem um momento então que eles vão para a estreia do filme. E aí, nessa estreia do filme você tem o Arnold Schwarzenegger encontrando o personagem dele, que já aceitou que é um personagem. Né? Ele vai ter essa crise existencial, mas ele consegue trabalhar e lidar até com isso bem depois que conversa com a mãe do garoto. E aí você tem os dois se encontrando. E aqui o filme tem não é uma sacada genial, mas é algo bacana, porque o filme começa o garoto assistindo um Jack Slater 4 ou 5, alguma coisa assim, que é um dos filmes em que um vilão mata o filho do Jack Slater. E o Benedict traz então o vilão do filme que matou o filho dele para matar o Arnold Schwarzenegger. E aí você acaba tendo um replay da cena. Ele não consegue matar o Arnold Schwarzenegger, eles conseguem impedir que isso aconteça, mas aí você tem um replay, e aí na verdade não é um replay em si, é o Jack Slater, agora vai viver no mundo real a cena que ele viveu no filme com o filho dele, aqui com o garoto que entrou na tela.
Antes da gente falar mais sobre o final do filme em si, tem um momento que o Arnold Schwarzenegger encontra o personagem dele, o Arnold Schwarzenegger, e aí o personagem fala que ele só trouxe dor para ele, que o Arnold Schwarzenegger só trouxe dor para a vida dele. E aí é um momento também que o filme propõe uma certa reflexão do tipo de como a gente curte as coisas no cinema e às vezes não para para imaginar, até porque a gente vê muitas das vezes o cinema, o momento de relaxar, de distração, como se afastar dos nossos problemas, se afastar da nossa realidade, mas como muitas das vezes no filme o personagem tá cheio de problema e a gente às vezes não percebe isso. Mas voltando então pro final do filme, você tem o Benedict então confrontando o Jack Slater, e aí ele arma um esquema, ele finge que acabou a bala da arma dele, o Jack Slater fala que as balas dele acabaram, e aí o vilão fala: uma grande vantagem do mundo real é que aqui os vilões podem vencer, e aí ele mostra que ele só pulou um espaço e dá um tiro no Jack Slater. Eles conseguem derrotar o Benedict, né? Eles causam ali uma explosão, e o garoto então vai correndo atrás de ajuda para salvar o Jack Slater, que agora está morrendo. Uma parte engraçada também aqui é que você tem então um selo que estava com o Benedict caindo na porta do cinema, e um dos filmes que está passando no cinema é o Sétimo Selo, e aí você tem a participação do Ian McKellen saindo da tela como a morte do Sétimo Selo. E aí é a morte andando pela cidade, até que ele encontra o garoto que sacou que a melhor maneira de salvar o Jack Slater é de repente levando ele de volta para o filme. E aí quando a morte se aproxima deles, o garoto fala que não vai deixar levá-la, e a morte fala: ele não tá na minha lista, até porque ele não existe, ele não é vivo. Mas fala pro garoto: mas você está, mas você ainda viverá bastante ainda. Ele na verdade fala: mas quando eu vier te buscar você já será avô. E aí o garoto pede uma ajuda para a morte dá um conselho para ele de como agir, apesar de dizer que não pode interferir na vida dele, e aí o garoto consegue levar o Jack Slater de novo para dentro da tela, e retorna para o mundo dele. E aí tem um finalzinho ali, uma piada ou outra, o filme termina o Arnold Schwarzenegger indo embora, bem típico de filme de ação mesmo, no carro dele, fumando um charuto, acenando para trás como se estivesse se despedindo de nós, e o filme acaba. É um filme que eu sei que as pessoas conhecem, mas eu acho que ele é pouco comentado, eu acho que ele é pouco falado. Ele, de repente, é até pouco valorizado. Talvez, para quem não gosta tanto dos filmes de ação da década de 80, início da década de 90, ele não agrade tanto, mas é um filme que eu particularmente acho que tem o seu valor, é um filme que vai trabalhar essa metalinguagem de uma maneira diferente até do que a gente está acostumado a pensar, que a gente está acostumado a ver. A gente teve mesmo alguns dias atrás o lançamento do filme na Netflix, que vai fazer uma metalinguagem com livros e tal. Estou falando do Clube dos Leitores Assassinos. E aqui nesse filme a gente tem essa metalinguagem voltado mesmo para o filme, para uma ação. E aí você não está falando de um artista, né, que ganhou o Oscar, ou de outros filmes que agora me fogem um pouco da cabeça, mas que vão trabalhar essa metalinguagem assim, da importância do filme, do cinema. Aqui a gente tem um filme de ação que vai fazer tudo isso. E as cenas de ação, elas são exageradas de propósito, elas são escrachadas, como eu falei, durante o filme, dentro do filme, de propósito. No mundo real, elas são muito mais simples, elas são muito menores. O mundo real está chovendo, em boa parte dele a tela é mais escura, justamente para fazer esse contraste. Mas não é feito de qualquer jeito. A gente está falando aqui de um filme, e aí eu também fiz questão de pegar aqui para trazer para vocês, né, um filme que foi dirigido pelo John McTiernan, que, entre outras coisas, dirigiu Máquina Mortífera, dirigiu O Duro de Matar 1 e 3, dirigiu Predador. Na verdade, ele não dirigiu Máquina Mortífera, desculpa. O roteirista
que foi o roteirista dos Máquina Mortíferas, que é o Shane Black, tá? Ele é um dos roteiristas junto do David Arnold, que aí o David Arnold já você vai encontrar mais comédias relacionadas a ele. Mas tanto o John McTiernan e o Shane Black são caras que conhecem os filmes de ação, que trabalharam em grandes marcos da ação da década de 80. Como eu falei, Duro de Matar, 1 e 3, Predador, Máquina Mortífera. Então, você não pegou um ator de comédia, por exemplo, para fazer uma brincadeira em cima dos filmes de ação. Não, você pegou diretores e roteiristas de filme de ação e deu a liberdade a eles para que eles pudessem expandir ainda mais a doideira dos filmes de ação. E aí é um resultado que, para mim, pelo menos, deu bastante certo. Tá? Escreve aqui nos comentários a sua opinião, se você conhecia esse filme, se você lembrava desse filme, se você gosta desse filme. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, então não deixa de se inscrever e clica aqui no sininho para receber as notificações. Se tudo der certo, esse sábado tem Jornal de Notícias Bizarras, então se você quer mandar alguma notícia pra gente, escreve aqui nos comentários que ainda dá tempo da gente organizar para colocar na live de sábado. Procura a gente em todas as redes sociais com Dois Faladores e procura a gente também lá no Faixa Pop com a coluna Fala Aí. Valeu, até a próxima.